E aí, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Eu sei, você deve estar se perguntando, caraca, que camiseta legal essa do Bibo. Eu também achei, olha aí. Eu sei que já passou a Reforma Protestante, mas nunca é demais, né? Nunca é demais. Essa aqui é uma coleção da Hideaway.co, olha aqui. Você pode seguir eles no Instagram, na verdade da Hideaway, né? O .co é o Instagram deles. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, cara. Umas camisetas muito legais, eu vou estar usando elas em alguns vídeos. Amanhã no Na Mesa, pô, sabia que toda quinta-feira, 12h30, eu tenho um programa de 1 e meia com o Pastor Lipão, Larissa e Geiseriel, meus amigos lá da Onda Dura, e a gente tá falando agora sobre os 7 pecados capitais, cara, tá demais. Amanhã é sobre a avareza, vem no Na Mesa, que é ao vivo, 12h30 no canal da Onda Dura, o link vai estar aqui também na descrição desse vídeo, e lá eu vou estar com outra camiseta da Hideaway, curti demais aqui, curti demais. Gente, respondendo perguntas, se vocês gostaram, e vai virar meio que padrão do canal agora responder pergunta. Claro, tem os podcasts, a gente lançou um com o Antônio Carlos Costa essa semana que ficou demais. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero responder aqui, vamos lá, olha aqui, ó. Dicas para começar a produzir conteúdo na internet. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, gente. Mas a principal dica que eu daria para você é o seguinte, que conteúdo você gostaria de ter na internet e que tipo de conteúdo você gostaria de ter e você tem competência para fazer. E outra coisa, tenha paixão por isso. Cara, se diminuir a paixão, se diminuir, sabe, o tesão, eu gosto de usar essa palavra, que é tesão, é potência da vida, você não vai levar pra frente. Então, se programe, veja se você dá conta de levar esse conteúdo. Muita gente começa podcast, muita gente, termina. E não, sabe, não é que termina, abandona. Por quê? Porque a pessoa já quer ter um mega resultado, milhões de downloads e tal, cara. Não dá. Você não pode começar, você tem que se comparar aos grandes no sentido de inspiração, copiar algumas coisas legais. Agora, grosso modo, não espere ter o mesmo número de download. Cara, o Jovem Nerd, por exemplo, que foi uma grande inspiração para o Bibotalk, os caras fazem 1,5 milhão de downloads por semana no Nerdcast, fora os outros podcasts. Cara, a gente fez 7 milhões em 9 anos de podcast. A gente faz uma média aí de 150 mil downloads por mês. Uma média de, sei lá, aí faz a média de quanto dá isso na semana. É bem menor que o Jovem Nerd. Eu não fico triste. O importante é que eu faço bem feito e eu tenho essa paixão. Então, dica para começar um conteúdo na internet, queira fazer isso. E não só queira, tenha certeza de que está edificando pessoas, que vai edificar pessoas. E não se incomode muito com a audiência. O importante é você construir uma audiência que está dizendo, cara, legal, você está indo no caminho certo. Mas eu vou ter um podcast, aliás, eu vou ter uma live com o Gabriel Tuller sobre isso. Vai ser bem legal, aguarde. Todos nós nascemos com um dos 5 ministérios de Efésios 4:11, ou são para algumas pessoas? Então, eu não acredito que todo mundo, porque os dons elencados ali em Efésios capítulo, aqui ó, vou te dar uma dica de como decorar os 5 ministérios de Efésios 5. Então você tem o mindinho é o mestre, é aquele que, né, limpa a orelha e faz o conteúdo chegar. Tem o anelar aqui, o anelar é o pastor, é aquele que cuida da aliança com o povo de Deus. O malcriado, o dedo médio, né, o nome é dedo médio, é o evangelista, né, é aquele que vai mais longe, né, aquele que vai mais longe, então esse aqui é o evangelista. Tem o indicador, esse é o profeta, o que aponta o dedo em riste e denuncia o pecado. Aliás, me assusta pessoas dizerem que não existem profetas hoje, e me assusta, né, sendo que está aqui em Efésios, né, o profeta que aponta o dedo, que prega a palavra, aponta o dedo e denuncia o pecado. E nós temos o apóstolo, que é aquele que tem um pouquinho de cada, ele toca em todos os dedos, ó, ele toca em todos os dedos, então ele é o apóstolo, ele tem um pouquinho do mestre, ele tem um pouquinho do pastor, ele tem um pouquinho do evangelista, ele tem um pouquinho do profeta, ele é o apóstolo. Então assim, eu creio que nem todo mundo nasça com um desses talentos, um desses dons. Agora, eu creio que todo mundo nasce com um talento que é potencializado, que vira um dom que Deus usa para a sua glória. Agora, os dons ministeriais, eu não acredito que seja para toda a igreja. Ainda que toda a igreja precisa estar apta a ensinar o conteúdo do evangelho, todo mundo precisa ser um evangelista, todos nós temos tons proféticos, todos nós temos tons pastorais, todos nós temos tons apostólicos. É claro que quando você dilui assim, cara, se todo mundo tem, então ninguém tem. O que eu quero dizer é que essas características, de alguma forma, permeiam a vida de um crente. Agora, eu acredito que algumas pessoas
pessoas dentro do corpo de Cristo são chamadas, por exemplo, eu não tenho dúvida de que eu sou um mestre. E eu não falo isso com arrogância ou porque eu tenho um mestrado em teologia, não. Um mestrado em teologia não te torna um mestre em teologia. Por que eu digo que eu sou um mestre? Porque a igreja, o corpo de Cristo, disse: Bibo, você ensina bem. Bibo, eu gosto quando você explica. Inclusive, vocês comentam isso aqui nos vídeos. Cara, eu gosto da maneira com que tu explica. Então, não sou eu que digo o dom. Quando alguém chega assim, não, porque eu tenho dom de tal coisa. É meio complicado. O que eu estou dizendo para você, Bibo, mas tu está fazendo isso agora aqui no vídeo. Não, gente, eu só estou dizendo que a igreja reconhece esse dom em mim. Entendeu? Por isso a importância da igreja local. Ela diz qual dom você tem. Agora, gente, existem aí mais de 3 listas de dons no Novo Testamento. Tem Coríntios, tem Efésios, que no caso é essa daqui, mas tem em Romanos e o outro lugar eu esqueci. Mas Coríntios, cara, tem vários dons que Deus distribui ao seu corpo. Então, com certeza, você tem um dom. Pedro também vai falar que Deus dá dons para que a gente venha servir o corpo. Então, todo mundo tem um dom. Não quer dizer que vai ser um desses 5 ministérios aqui de Efésios, que são chamados de dons ministeriais. Beleza? Já respondi, dicas para... Na minha igreja, sempre fala sobre apressar a volta de Cristo. Isso é de fato possível? Cara, os fariseus, eles cumpriam a lei porque eles achavam que quando a lei fosse plenamente cumprida, o Messias apareceria. E não foi por isso que o Messias apareceu, não foi porque os fariseus estavam cumprindo a lei. Agora, eu não creio que a gente possa apressar a volta de Cristo porque... Eu não creio nesse Deus que é tão volúvel assim à ação humana. Em vídeos anteriores, eu falei sobre a imutabilidade de Deus, só que eu disse que Deus, ele é dinâmico, ele tem uma dinâmica, né? Ele não é um cara parado. Agora, eu não creio que Deus assim dependa tanto, ele não depende de nada, na verdade, né? Para deixar bem claro, já que você não viu outro vídeo. Então eu não sei se a volta de Jesus está tão presa assim à ação da igreja. Talvez alguns vão dizer assim, não, Bíblia, mas é que Deus decretou que quando fosse evangelizado, ele voltaria. Ou quando tivesse muita dor no mundo, ele estaria próximo do fim. Então, se a gente apressar a volta de Cristo, seria isso, a gente tornar o mundo mais caótico. Os evangélicos estão cooperando no Brasil para a volta de Cristo, né? Principalmente os evangélicos políticos e a mistura dos evangélicos com a política. Pode ser que a gente esteja apressando mesmo, porque quando a coisa estivesse bem feia, Jesus voltaria, né? Mas brincadeiras à parte, em partes, brincadeira, eu não creio que a gente possa apressar a volta de Cristo. Aliás, eu sempre digo isso, gente. Eu não penso que a gente deva usar a volta de Cristo como argumento evangelístico ou se preocupar nesse sentido com a volta de Cristo. Para mim, na minha opinião, e eu penso que Lucas concorda comigo, no livro de Atos, raramente a volta de Cristo é usado como conteúdo de missão. Raramente a volta de Cristo é utilizado como argumento de evangelismo em Lucas. Paulo utiliza também em algum momento como espécie de consolo, mas eu penso que a primeira vinda de Cristo é que deve nos ocupar. A primeira vinda de Cristo é que é decisiva, é a primeira vinda de Cristo que vai jogar pessoas no céu ou no inferno. Nós estamos aqui para anunciar a primeira vinda, porque não adianta a gente anunciar só a segunda. Quando acontecer a segunda, não tem mais salvação. Então nós somos arautos da primeira vinda. A gente está aqui e a primeira vinda é que dá o tom da igreja. É a primeira vinda que mostra como a igreja deve agir. É a primeira vinda que fala como a igreja deve se portar. É a primeira vinda que fala como eu tenho que ser como humanidade. Eu tenho que ser como Jesus. Então a primeira vinda. A segunda vinda é esperança. E a primeira vinda é evangelho. Entende? Claro que a segunda vinda é evangelho também, mas eu quis só brincar com as palavras. No sentido que a segunda vinda é a esperança de que o evangelho vai se concretizar. Entende? Então, eu não tenho que me preocupar com a segunda vinda nesse sentido. Eu tenho que me preocupar com a primeira. E anunciar a primeira vinda, e me portar como ele se portou na sua primeira vinda, porque quando ele vier na segunda, vai ser choro e ranger de dentes para alguns. Para outros, o gozo eterno do Pai. Entendeu? Então eu não sei, eu acho que não dá para apressar a volta de Cristo. Ainda que a gente apresse, no sentido de que a gente faz muita coisa errada. Porque eu entendo que ele vai voltar quando a coisa estiver bem feia. Ainda que eu também não sei quando ele vai voltar. Bill, a gente está na geração do arrebatamento? Eu penso que não. Mas, gente, nesse aspecto, quem diz que sabe, quem diz que a gente está na geração do arrebatamento, está forçando o texto bíblico. Para você, qual é o equilíbrio entre justiça social e evangelho?
para que um não sobreponha o outro? Então, essa pergunta ela já está errada, na verdade, mas a culpa não é de quem fez a pergunta. A culpa é de uma mentalidade que a gente tem que separou as coisas. Gente, como que o evangelho vai sobrepujar a justiça social? Como é que é isso? Gente, precisamos entender o que é justiça social, precisamos entender o que é evangelho, e a gente não entende, parece que as duas coisas. Na moral. E deixa eu fazer de novo propaganda do BTcast Plus. Você precisa ouvir o Igreja Centrada. BTcast Plus e Igreja Centrada. Ouça pelo menos os 4 primeiros episódios. Você precisa, cara, ouvir de verdade, para entender que uma coisa não exclui a outra, que a justiça social é parte do anúncio do evangelho, mas não é o evangelho pleno. Não tem como eu queria entender o que ele quis dizer com o que seria o evangelho sobrepujar a justiça social. Você está dizendo que é daquela galera que só prega e não faz nenhuma obra? Então, quem só prega e de alguma forma não põe a sua mão ou a sua instituição, a sua igreja, não colabora com ações que concretizam o reino de Deus, também está incompleto. Ao mesmo tempo, aquela galera que transforma a igreja em ONG também está errado. É muito bonito, gente, ver igrejas que ajudam pobres, viúvas, e é muito legal, é bonito, é a verdadeira religião conforme Tiago. Só que não pode ser só isso se não tem um anúncio. Entendeu? Então a gente precisa aprender a equilibrar essas coisas. Cara, você tem que fazer o seguinte, eu vou terminar o vídeo dizendo o seguinte: ouça os 3 primeiros episódios do Igreja Centrada, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, e ouça o BTcast Somos a Ponte, para você entender o que o Guilherme Franco está fazendo lá em Recife, que ele mescla muito bem tudo isso. Fantástico, fantástico demais, tá? E a última pergunta seria, o que é galardão? Como vai ser a nossa recompensa no céu? Essa eu respondo amanhã. Deus abençoe vocês. Se gostou, já sabe. Se inscreva, compartilhe e é nóis.